Olá, eu sou Tomás Goulart, economista-chefe da Novos Capital. Hoje vamos falar um pouco do ano de 2019, fazendo uma retrospectiva, e também falar um pouco do cenário para 2020. Ao meu lado estão os principais gestores da empresa. Começando aqui do lado esquerdo está Luiz André Oliveira, Roberto Costa, famoso Bob, Luiz Eduardo Portela, Rodrigo Galindo e ali Ricardo Kazan. Então a gente vai começar um pouco falando da retrospectiva de 2019, citando os principais ganhos do fundo, começando aqui com o Luiz Eduardo Portela e também falar um pouco da parte de renda fixa, que foi o principal determinante para os ganhos em 2019. Só pontuar antes aqui de a gente começar, né, falando sobre o ano, né, apesar dos ganhos expressivos aí no mercado, foi um ano de muita volatilidade, né? A gente começou ali o ano com aquela né, disputa ali entre Congresso e governo, né? Então tinha uma incerteza inicial como é que ia funcionar. Então a gente teve um período de grande volatilidade, mas a gente conseguiu aí terminar o ano... Tinha discussão de nova política, velha política e tal, e no final das contas... Acabou que a gente conseguiu encaixar bem o cenário que a gente tinha aí e terminou o ano muito bem. Bom, em termos de performance do fundo, se baseando aqui no macro, né, acho que os principais destaques, né, veio a renda fixa, né, que a gente conseguiu acho que pegar bem o movimento de juros, depois seguido aí de bolsa, né, que a gente vai entrar em detalhe, depois o movimento de commodities, né, que o Kazan vai falar, que a gente pegou um bom movimento aí no ouro, e com destaque negativo foi o book de moedas, né, que a gente errou o cenário de dólar, né, dólar fraco global. Então, começando falando aqui de renda fixa, eu acho que a gente estava com um cenário, acho que a equipe econômica estava com um cenário aí correto de queda de juros, né? Assim que a gente avançasse aí na aprovação da reforma da Previdência. O próprio Paulo Guedes, ao longo do ano, tinha dado algumas dicas, né? Que se resolvesse a parte fiscal, a gente teria um juros estrutural mais baixo, e foi o que aconteceu. A gente fez uma posição aí grande via opções, né? Com risco e retorno muito bom, e acabou que a gente acertou o timing, né, certinho da queda ali começando em julho, e a performance do fundo, né, grande parte foi devido a essa posição aí vendida na parte de juros curtos. A gente teve também a posição em NTNB longa, né, em algum período aí do ano, que a gente pegou uma convergência aí do juro do NTNB longo de 5, né, para 3,5, né, que ajudou aí a rentabilidade positiva aí de renda fixa. Né? Então agora a gente passa para a parte de bolsa, começando com o Rodrigo Galindo, falar um pouco da carteira do FIA, que teve uma performance também muito boa no ano de 2019. Explica um pouco para a gente os principais racionais que comandaram as decisões de carteira do nosso FIA. Tá. Na bolsa a gente carregou a gente veio com um plano de fundo positivo em termos direcionais, né? A bolsa acabou no ano, a bolsa brasileira aqui fazendo um movimento ao redor de 30%. Tá? Então a gente conseguiu extrair esse valor, né, para os diferentes produtos nesse play direcional. E na parte de carteira, né, a gente veio praticamente ao longo do ano todo carregando uma carteira com uma pegada um pouco mais doméstica, ligadas aos setores de consumo e infraestrutura. Tá? Então, se puder fazer um pouco uma quebra do resultado de bolsa, foi uma parte desse play direcional construtivo para a bolsa brasileira, e uma outra parte, um play um pouco mais de carrego, de uma carteira um pouco mais doméstica para a economia brasileira. Agora eu vou passar aqui para o nosso lado esquerdo, continuando falando um pouco de bolsa. Fala mais um pouco sobre os principais resultados de bolsa no ano. Eu acho Tem que, algum papel específico? Sim. Eu acho que um destaque foi o direcional, como o Galindo mencionou. A gente carregou no fundo macro, uma posição long, na média, variando entre 15% e 30% do fundo. E a bolsa subiu mais de 30% no ano, né? Então teve ganhos expressivos nessa parte direcional. Um case que foi bastante emblemático foi a Brasil Foods. A gente percebeu, a partir da nossa equipe econômica, que o preço da proteína na China estava subindo por conta da gripe suína, e que ia atingir as matrizes e que ia ter um impacto grande nos preços. A gente fez uma posição grande na Brasil Foods no início do ano,
O papel estava por volta de R$24, a gente fez uma estratégia de opção e carregou ela até R$35, R$36, então foi bastante relevante o alfa gerado nessa posição. Teve uma posição bastante ganhadora na Vale, acho que o Bob pode falar um pouco. Apesar da volatilidade grande que o papel teve e vem tendo, né, desde o evento de Brumadinho, a gente conseguiu estrategicamente se posicionar bem e tentar capturar um pouco do valuation muito comprimido que ela ficou durante boa parte do tempo. Acho que assim, vale acrescentar que boa parte desse direcional ele conseguiu ser bem... a gente conseguiu capturar bons resultados em função das estratégias que a gente utilizou de assimetria. Então, como o Portela falou, foi um ano com muita volatilidade e para fundo multimercado foi muito necessário os tipos de instrumentos que a gente foi se posicionando ao decorrer do ano. Bom, agora a gente vai falar de commodities. Como foi citado mais cedo pelo Portela, a gente teve um movimento grande de juros, né? Principalmente no mundo inteiro, para baixo. Então, a gente usou as commodities para captar também esse ambiente global de juros mais baixos. Fala um pouco para a gente das principais estratégias que fizeram que a gente ganhasse dinheiro em commodities, Kazan. A gente, desde o final de 2018, a gente estava começando a mapear um cenário para ficar comprado em ouro. A gente estava começando a ver uma deterioração da atividade global, junto com isso, redução de juros, né, tanto do Fed, que aconteceu, foram 3 vezes, né, em 2019, fora a redução de juros de outros bancos centrais, então aumento de liquidez no mercado. Então a gente veio mapeando essa posição e a gente optou, ao longo do ano, por praticamente não operar nenhuma outra commodity que não fosse o ouro, né? Então a gente operou bastante o ouro, a gente foi bem ativo, tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Conseguimos pegar um movimento bom, uma posição relevante comprada em ouro, né, quando o Fed começou a cair juros ali em maio, junho, foi até julho, agosto, a gente levou essa posição. E depois, com a melhora do conflito comercial dos Estados Unidos e China, a gente conseguiu mapear bem, antecipar. Como o ouro estava respondendo muito a isso, a gente conseguiu virar a mão e começar a vender ouro e conseguimos pegar um movimento na venda também. Então, acho que essas foram as 2 grandes posições que a gente fez ao longo do ano. Agora, para frente, a gente já começa a ver oportunidades em outras commodities e a gente já não tem mais essa aposta em ouro. Bom, esses foram os principais ganhos do fundo no ano, mas a gente também teve perdas. Então, acho que a gente deveria falar um pouco sobre os principais fatores que causaram perdas no fundo. Começa um pouco para a gente, Kazan. Um dos destaques negativos foi a posição em moedas. A gente estava com um cenário em que o dólar se enfraqueceria com relação a diversas moedas, né? Seria um enfraquecimento do dólar global. Esse cenário não aconteceu. A gente achava que a economia americana sofreria uma desaceleração, o Fed cairia juros, o diferencial de juros dos Estados Unidos com relação a outros países que também já estavam caindo juros seria reduzido. Isso acabou acontecendo, mas mesmo assim eu acho que como esse diferencial permaneceu alto, né, você tem juros zeros ainda em diversos países, juros negativos, né, na Europa ainda, eu acho que esse diferencial de juros ele falou mais alto e o que a gente percebeu no ano foi que as moedas que tinham juros maior do que 5%, 6% foram moedas que apreciaram, mas as que não tinham, elas depreciaram. Então ainda foi um ano de dólar forte, que então nossa tese estava errada, mas essa é uma outra aposta que a gente começa a mudar um pouco, né, para esse início de 2020. Mas a gente pode falar depois. Isso. Outro ponto que eu acho que vale mencionar como ponto negativo foi a gente escolheu em alguns momentos a Bolsa Americana como head da posição comprada em Bolsa Brasil e acabou que a Bolsa Americana subiu tanto quanto a Bolsa Brasileira, acabou gerando alguma perda para o fundo. Então foi uma escolha errada utilizar essa venda de S&P basicamente como head nas nossas posições. Bom, esses foram os principais determinantes de 2019. Se a gente for pensar para o cenário de 2020, a gente tem um mundo num cenário um pouco diferente, né? Quando a gente entrou em 2019, a tendência de juros era claramente de fechamento, né? De recuo das taxas de juros no mundo. Você tinha a dúvida de como é que
câmbio iria se comportar nesse ambiente, como o Kazan falou. Redução do diferencial de juros deveria fazer com que o dólar enfraquecesse, uma coisa que não aconteceu. E também esse ambiente de juros mais baixos no mundo também favorecia bastante ativos de risco, principalmente bolsas. Então a gente entra em 2019 com a perspectiva de melhora de crescimento econômico, e aí pressionando commodities, jogando commodities para cima, fazendo com que os juros ao redor do mundo também não tenha mais essa tendência de ficar baixo, na verdade é uma reversão. Você começa a discutir, os bancos centrais pararam de cortar. No momento que você começa a discutir que eles pararam de cortar, você vai discutir a próxima fase do ciclo, que é quando eles podem subir a taxa de juros. Então, isso daí tem implicações para commodities, isso tem implicações para moedas, tem implicações para as bolsas no mundo também. Então, começa com o Kazan, acho que falando um pouco do que a gente espera para esse ambiente global de juros, para esse ambiente global de commodities um pouco. O que a gente vê pelo lado da mesa é que, dada a quantidade de estímulo monetário que foi feita, né, ao longo de 2019 por diversos bancos centrais, somado a um ajuste de estoque, né, que parece que aconteceu, a gente teve um ajuste de estoque grande, né, em diversas indústrias ao longo do ano. E ainda a gente soma isso à resolução, né, do conflito comercial dos Estados Unidos com a China. Acho que as perspectivas de crescimento global das economias que sofreram muito nos últimos um ano e meio, elas começam a melhorar. Então, acho que esse é um cenário que a gente está vendo. Então, a gente enxerga algumas oportunidades em mercado com isso, e a gente vê oportunidades em bolsa, vê oportunidades em algumas moedas e commodities. A gente mudou, como eu falei, mudou a dinâmica de commodities, a gente está operando menos ouro e está operando commodities mais relacionadas a crescimento. Uma das que a gente tem visto e que tem feito um movimento bom agora no início do ano é o petróleo. Então, deixou de ser ligado ao fechamento de juros, passou a ser ligado à atividade global mais forte e gerando demanda por esses ativos. Acho que sim. O Portela pode até falar melhor, mas a gente acredita que o ciclo global de queda de juros ele foi encerrado. Se tem mais um ou outro país que ainda tem possibilidade de cortar juros, tem o caso do México aqui perto, que a gente ainda acha que tem os juros muito elevados, né, muito acima do neutro, mas de uma forma geral o ciclo global de juros que a gente viu todos os países cortando, a gente acha que foi encerrado. Acho que mudou por um ponto positivo, né? A gente está falando de mais crescimento, está falando de incertezas que estão saindo da frente, então a guerra comercial, né, tem tudo para assinar aí a primeira fase agora no início de janeiro. A gente tem o Brexit que se resolveu, tudo que a gente tratou um pouco, né, até no vídeo que a gente gravou ali sobre o FMI em outubro, né, que começou a virada da economia global, né, a gente não vai ter mais queda de juros, mas por um fator positivo, que a gente entra no 2020 com a perspectiva de mais crescimento. E acho que dentro, né, do mundo, né, acho que o Brasil vai ser um destaque, né, de crescimento em relação ao global. Não só o Brasil, mas como alguns emergentes. A classe de emergentes, né? Se o crescimento estiver vindo de China, principalmente... Importante é no relativo com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai crescer menos, mas o resto do mundo vai crescer mais. Eu acho que a gente teve uma década, né? Um ciclo de crescimento dos Estados Unidos acima dos outros países, diferencial de crescimento que gerou o dólar forte e o dólar foi o equilíbrio, a variável de equilíbrio das economias, né? E agora a gente está parecendo que chegamos ao fim disso, né? As economias se reequilibraram e a gente espera que as outras economias cresçam mais que a economia americana. Em cima disso, a gente tem uma aposta comprada em bolsas emergentes e vendido na bolsa americana, nesse pano de fundo que a turma estava conversando. Essa seria a melhor forma de refletir esse diferencial de crescimento sim. em termos de bolsa, né? Acho que comprar sim. os ativos emergentes, é uma vender aposta que a gente está americana. bastante confiante, que a gente começou a montar nesse último mês, aí na virada do ano. Começou a andar até um pouquinho bem agora, nesse curto prazo. E para o primeiro semestre do ano, a gente acha que deve performar bem, que é o long em bolsa emergente e vendido na bolsa americana para reequilibrar esse ciclo aí de 10 anos de alta performance do S&P contra o mundo.
Acho que eu complementaria esse tema com, como comentava, né, o ano passado foi Chile, Colômbia, Argentina, enfim, uma crise assim, muito grande nos emergentes, assim como a desaceleração da China, que apesar de alguns incentivos do governo ou alguns números melhores mais recentemente, é uma desaceleração que veio para ficar, porém com alguns momentos de melhora que pode melhorar o comércio global. Como ele comentou, esse trade ele foi um trade que fez o mercado apanhar muito ao longo dos últimos anos. A gente teve a felicidade de entrar, se posicionar bem e acha que vai conseguir extrair valor desse humor melhor de comércio, desse humor melhor de China, ou pelo menos da estabilização envolvendo os emergentes em geral. Então, se a gente for pensar agora em Bolsa Brasil especificamente, tá? A gente está discutindo a volta de crescimento do Brasil, o quanto que a gente vai conseguir crescer nesse ambiente mais favorável para riscos de emergentes. De alguma forma, você pode discutir que o ciclo de juros se encerrou, mas você ainda não está no momento de discutir o ciclo de alta de juros. Como é que a Bolsa brasileira deveria se comportar nesse ambiente com mais crescimento e juros baixos? E juros baixos. A gente é construtivo, assim, quando a gente olha mais para o micro, para o resultado das empresas, a gente vê várias empresas com elasticidade de geração de receita sobre PIB, de 2, 3 vezes. Então, essa perspectiva do Brasil está num ponto do ciclo de crescer 2, 3% ao longo de 3 anos, um pouco por toda essa agenda de reforma dos últimos 3 anos e meio que a gente viveu, né, mudanças micro que são relevantes, como o caso da TJLP, que dá mais potência para uma política monetária, né, e uma política monetária que está expansionista, né, com um perdurar de mais tempo dos juros baixos. Isso tudo acho que vai se somando, né, e vai acabar batendo na economia, uma economia que tem capacidade ociosa, tá, que tem hiato para comer, né, ou seja, sem bater na inflação num primeiro momento. Então acho que esse ponto do ciclo econômico da economia brasileira, ele existe esse vetor de crescimento, tá? E aí nesse mundo não espetacular em termos econômicos, mas mais morno, diferente do que foi um mundo que desaqueceu ao longo do último ano, né, a gente acredita que os investidores vão buscar vetores de crescimento, tá? Então a gente acredita na tese, inclusive, de que o investidor estrangeiro que ficou um pouco de fora, né, da festa, dessa toda alta que a Bolsa aqui teve, a gente acredita que em algum momento ele vai vir em busca desses retornos nessas companhias que muitas vezes ficam mais baratas quando a gente projeta no preço que elas estão hoje em dia do que quando a Bolsa estava a 90 mil pontos. Porque a 90 mil pontos a gente projetava as companhias sem crescimento de receita. Agora com essa perspectiva de crescimento de 10%, 15%, né, ao ano, isso traz upside mesmo no preço que elas estão sendo negociadas hoje. Tá? Então o que a gente fez um pouco mais recentemente foi que além da exposição à economia doméstica, via empresas de consumo com essa característica de exposição a PIB e empresas de infraestrutura, que mal bem tem taxa de retorno interessantes para esse mundo de juros baixos, a gente também botou um pouco de risco, um pouco mais global. Assim, o Brasil é um país commodity linked, né, de alguma forma esse ambiente global um pouco mais saudável, e ele é muito favorável para o nosso país, né, principalmente com a taxa de câmbio onde está. Tá? Isso traz competitividade pela taxa de câmbio também. Então a gente adicionou um pouquinho de risco, além do componente doméstico, para um componente mais commodity, seja via o setor de óleo e gás, seja o setor de mineração, que a gente andou aumentando posição, como o Bob comentou um pouco mais cedo. E aí, trazendo um pouco para renda fixa e moeda Brasil, esse ambiente global, né, que queira ou não queira, a gente teve reformas, a inflação está muito baixa por um período longo de tempo, mas a gente se aproveitou dessa bonança global de juros baixos. Isso permitiu com que a gente levasse a taxa de juros a um ponto mais baixo do que a gente levaria se não houvesse esse ambiente mais positivo. Então, a gente está entrando em 2020, pelo terceiro ano seguido, você começa otimista e nos anos anteriores a gente se frustrou e teve menos crescimento. Parece que agora, depois de muito tempo, de muita expectativa, a gente vai entrar num ano com um crescimento acontecendo de verdade. A gente não está falando de um crescimento espetacular, está falando de um crescimento de 2,5%,
Aí as dúvidas que ficam são, a gente entrou o ano com uma pressão forte de proteínas, que levou o IPCA cheio para 4 e bem próximo à meta, 4,25, então de alguma forma a gente discutia um número muito menor anteriormente. Então a gente tem que saber, vai ter efeito de segunda ordem, então isso vai ser muito importante para a definição de política monetária. Qual vai ser o novo nível desses preços de proteína, né? Um choque de oferta, então a gente não pode esperar que eles voltem para o preço anterior. E também como é que vai ser a reação no BC caso a inflação efetivamente volte, né, mais próximo ao que a gente estava vislumbrando anteriormente, entre 3 e 3,5, e com crescimento de 2,5. Qual que é a função de reação do BC nesse ambiente de inflação ainda baixa, crescimento acontecendo, juros globais um pouco mais pressionados? Fala um pouco para a gente o que deve ser renda fixa em 2020. Acho que após os ganhos que a gente viu, né, em 2019, a gente entra em 2020 com perspectiva para o mercado de renda fixa, né, ficar, né, mais estável, né? Por isso até que a gente tomou a decisão aqui de alocar mais risco nos outros mercados do que em renda fixa olhando para 2020. O Banco Central ele deu o recado dele, né, ele está falando que tem que ter mais cautela daqui para frente. Então o mercado está numa discussão de se talvez tenha espaço para mais uma queda de 25 ou não, se vai para 4,25. A gente acha que pode ter um espaço aí para 4,25, tá? Vai depender dos próximos números. Como o Tomás falou, a gente teve um choque de proteína, mas está muito isolado na proteína. Os núcleos estão muito tranquilos, tá? Então acho que se a gente começar a falar de continuar caindo os juros para 4, para baixo de 4, vai ser para um lado negativo, vai ser porque a atividade frustrou no início do ano. Então acho que o cenário aqui para juros, acho que é de manutenção, tem muita alta na curva, tá olhando para frente, a parte longa tem prêmio, acho que as NTNBs longas tem prêmio nessa região aí de 3,50, mas vai ser um mercado de carrego, né? Você vai ter que ter posição, carregar durante o ano todo para capturar esse ganho. Eu acho que um trigger que pode ter positivo no início do ano é a votação na Câmara, no Congresso, da autonomia do BC. Né? Eu acho que isso é um fator que, quando você compara outros países, você tira prêmio na parte longa. Então acho que um grande evento, acho que com a renda fixa aí, no primeiro semestre seria isso. E no segundo semestre, acho que vai começar a discussão de tentar adivinhar quando que sobe os juros, se o crescimento, né, vier. Se a gente começar a falar de crescimento mais próximo de 3%, né, que a gente não vê há muito tempo, né? Será que esse crescimento de 3% a inflação vai continuar ainda tranquila? Essas são as dúvidas que a gente vai carregar aí para o ano aí, olhando o mercado de renda fixa. Pensando moeda Brasil, BRL, que foi em 2019, foi uma coisa que tirou rentabilidade dos fundos, talvez 2020 seja um pouco diferente. Eu acho que a gente já tinha esse cenário de enfraquecimento do dólar, né, em 2019. Eu acho que no momento em que a gente fala de uma melhora de crescimento de outras economias que não a economia americana, né, uma melhora na Europa, uma melhora aqui na América Latina, Brasil, enfim, em outras economias, via a solução do conflito comercial, via todo o incentivo, né, monetário que foi dado ao longo de 2019, assim, eu acho que o cenário fica ainda mais propenso ao enfraquecimento do dólar. Então a gente segue buscando essa... Ano passado a gente teve a redução do diferencial de juros, mas talvez tenha faltado essa redução de diferencial de crescimento. Né? Você teve redução de diferencial de juros, mas não teve de crescimento. A economia americana foi destaque, né, em 2019. Para o ano que vem, né, para 2020, a gente já está falando, por exemplo, pega um Brasil, você tem, não sei se isso vai ser frustrado ao longo do tempo, mas você já tem uma perspectiva de 2,5% de crescimento. Né, já começa, o crescimento parece ser mais sustentável, né, um crescimento menos dependente do governo, mais dependente do setor privado. E a gente teve... Acho que é animador, né, o A gente teve cenário. uma saída também, um fluxo de saída específico das empresas, né, trocando dívida externa, barateando dívida. Barateando dívida. Então a gente teve um fluxo muito forte de saída que não deve se repetir em 2020. Então a gente acha que isso tira a pressão aqui da moeda, né? A gente
acho que a gente vai andar mais colado, acho que no dólar global, né, dos emergentes, do que ter algum descolamento. Esse é um outro fator importante, né? A abertura para a emissão de dívida que aconteceu ao longo de 2019, parece que o mercado hoje, né, não está mais tão propenso a dar crédito tão barato como deu ao longo de 2019 para as empresas, o que fazia com que elas acabassem pré-pagando dívida externa, substituindo a dívida interna pela dívida externa, né? Outro ponto, talvez, que contribua a isso seja não só o crescimento se concretizando, como a possível aprovação de algumas reformas pode fazer com que o investidor estrangeiro que frustrou aí ao longo desse ano volte a se sentir mais seguro para investir, né? Gostaria de agradecer a todos a participação dos principais gestores da empresa. Espero que aproveitem, que tenham conseguido extrair alguma coisa para o ano de 2020. É isso. Aguardem novas comunicações e sigam as nossas redes sociais.